Presentes. Peço aos vereadores presentes que recebam, para ter assento à mesa, o secretário municipal de Planejamento, interino, Rodrigo Francisco dos Reis. Antônio Carlos. Cadê os? Eu acho que acabou. Deu só para terça-feira. Só para terça-feira, né? Não. Rodrigo. Hã? Só. Passa. Boa tarde a todos. Eu gostaria, antes de nós iniciarmos essa audiência pública, de prestar aqui alguns esclarecimentos, que as audiências públicas, com duração de até 4 horas, elas são realizadas para dar oportunidade à comunidade de discutir assuntos de interesse geral e também possibilitar a participação popular no processo legislativo. Essa audiência é para discutir, essa audiência especificamente, é para discutir os seguintes processados. 221 de 2014, que altera dispositivos das leis complementares 74 de 2006 e 84 de 2007, referente à inclusão de 3 novas áreas no perímetro urbano. O processado 7 de 2015 altera os critérios de parcelamento, uso e ocupação do solo em ZEIS 2, Zona de Especial Interesse Social. Quem não se inscreveu para essa audiência, mas deseja apresentar propostas, realizar perguntas, poderá se manifestar por escrito, através do formulário que será distribuído no plenário. Quero lembrar também que os trabalhos estão sendo transmitidos pela internet, através do portal da Câmara Municipal, www.pocosdecaldas.mg.leg.br. Sugestões ou perguntas também podem ser enviadas pelo Facebook. Esclareço também que, após o encerramento, o áudio e o vídeo de todos os trabalhos ficam disponíveis no site da Câmara. Gostaria de registrar a presença do ex-vereador Aparecido Nascimento. Obrigada. Convido para o pronunciamento inicial o vereador Tiago Cavelanho. Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, demais presentes, minha fala é bastante breve, apenas para esclarecer um pouco essa ampliação de perímetro urbano, apresentar talvez rapidamente quais as áreas e as justificativas do porquê dessa alteração. Na verdade, isso aí foi um conjunto de 3 áreas propostas por 3 vereadores distintos. Duas dessas propostas corrigindo possíveis distorções no traçado do perímetro urbano quando da aprovação do então plano diretor,
e uma das propostas inserindo uma nova área no perímetro urbano. A primeira área que nós vamos tratar aqui é uma área de, como eu já disse, de correção, que foi proposta pelo vereador Rogério Carrillo. Ela fica situada na zona sul da cidade, na verdade, extremo sul da cidade, num bairro denominado Fazenda Baeta, que o perímetro urbano ele corta indevidamente uma propriedade de um dos moradores ali, proprietários, obviamente, daquelas chácaras. Então, o vereador Rogério, com muita razão e muita cautela, ajusta e adequa esse traçado do perímetro urbano às divisas e aos limites da propriedade do cidadão. A segunda área, que foi a que nós propusemos, também essa correção se repete. É uma área de um lote rural próximo ao Clube da Alcoa, e que o perímetro urbano corta ainda, porque a lei ainda não foi aprovada, ainda não foi alterada. O perímetro urbano corta essa propriedade quase que ao meio. Então, a atual proprietária fica, na verdade, impossibilitada e com um entendimento dúbio de qual tratamento dado àquela determinada propriedade. Como ela tem 1/3 da área dentro do perímetro urbano e 2/3 da área fora do perímetro urbano, qual o tratamento que deve ser dado àquela propriedade? Como rural ou como urbana? Qual o zoneamento que deve ser aplicado? Então, nós também estamos propondo a alteração do perímetro urbano junto às divisas, né, daquela propriedade, aos marcos limítrofes ali daquela propriedade, daquele módulo rural, para que ele passe, então, a incorporar na sua totalidade o perímetro urbano e passe, então, a responder sob a lei de macrozoneamento do nosso município, Lei Complementar 92. A terceira área, que foi proposta pelo vereador Lical, ela tem uma ligeira diferença, não é uma correção, mas sim uma inserção de área na zona leste do nosso município, nas proximidades ali do Parque Pinheiros, uma área grande que, no meu entendimento, trará ali benefícios para o município, que terá ali uma possibilidade de expansão, obviamente respeitada as imposições, as limitações da Lei de Usucapião do Solo, mas será uma área de importante avanço para o município de Poços de Caldas, já que é uma região que cresce bastante e tem uma demanda grande por área urbana. A Prefeitura, acredito que ganha com isso, na possibilidade de crescer e na possibilidade de arrecadação, já que essa propriedade passará a responder como urbana e, por consequência, a contribuir, né, com os impostos de direito do município que receba. Tentei ser o mais breve possível, senhora presidente, tentei esclarecer, mesmo que de forma superficial, os casos aí individuais de cada uma dessas áreas e as justificativas que moveram aí os 3 vereadores a fazer essas propostas. Caso alguém tenha alguma outra dúvida, o processado, inclusive, encontra-se comigo ali na minha mesa, e se precisarem de alguns dados técnicos a respeito de coordenadas, de pontos que serão alterados, eu tenho ali com mais detalhes para poder esclarecer. Vereador Rogério, vereador Luiz Carlos, espero que eu tenha explicado a contento e tenha saído bem aqui na intenção de substituí-los aqui na minha fala. Sem mais, muito obrigado, senhora presidente, e obrigado a todos presentes. Obrigado, vereador Tiago Cavelanha. Como nós estamos também aqui, nessa audiência, colocando em discussão o processado 7 de 2015, que altera os critérios de parcelamento e usucapião do solo, em ZEIS 2, que é Zona de Especial Interesse Social, eu vou pedir, então, aqui, porque é um processado, esse caso é um projeto do Executivo, né? Os projetos de iniciativa do Legislativo, vereador Tiago Cavelanha, fez aqui a colocação com muita competência, de forma resumida, com muita competência, acho que todos entenderam, né? Nós vamos pedir agora para o secretário Rodrigo que ele possa falar, então, em relação a esse processado do Executivo. Ok. Eu quero agradecer inicialmente
a presidente dessa Casa Legislativa, a doutora Regina Cioff, pelo convite, pela iniciativa. Eu acredito que todos os momentos que o Legislativo, né, essa Casa de Vereadores, toma as iniciativas de audiências públicas, é fundamental que nós participemos, a sociedade participe, todos os vereadores estejam acompanhando os trabalhos, porque são projetos, seja do Executivo ou do Legislativo, de suma importância para o município. Então, na pessoa da presidente, eu quero saudar os demais vereadores, né, presentes e também a população presente, e deixar aqui o nosso abraço em nome do prefeito Heloísio. E, especificamente, trazer explicação em relação a essa mensagem, esse processado 07 de 2015. Na verdade, ele é uma complementação, né, de todo um processo que se iniciou ano passado em relação ao conjunto Morada do Sol, um projeto executivo para a construção de 900 unidades residenciais na zona oeste do município. Naquela ocasião, essa casa realizou a devida audiência pública. O projeto ele foi aprovado, foi sancionado. Contudo, foi necessário fazer essa nova mensagem, porque se ausentou da discussão, ficou fora, digamos, daquele projeto que foi aprovado, a fixação dos parâmetros urbanísticos referentes a essa iniciativa do prefeito Heloísio, da construção dessas unidades residenciais, desse conjunto popular denominado Morada do Sol. Tão somente esse processado se refere à inclusão, já no próprio artigo alterado e que foi, né, aprovado por essa Câmara, de um novo quadro específico para as coordenadas de parâmetros urbanísticos daquele conjunto morada, né? Ou seja, em ZEIS, né, Zonas de Especial Interesse Social 2, que são regiões específicas para conjuntos populares, que se tenha, então, a inclusão desse parâmetro, né? Eu não sei se o processado está aqui, se for necessário a gente faz aí a leitura do que se está propondo, mas basicamente em relação ao tamanho da via de circulação interna, o que em nada altera o que já se aprovou, o que já se discutiu aqui nessa Casa Legislativa. Na verdade, uma segurança jurídica para todos nós, tanto executivo como legislativo, de que já naquele projeto que foi encaminhado juntamente na discussão do Morada do Sol, que se tenha, então, efetivamente, todas as normas e parâmetros efetivamente constando em lei. Apenas um parênteses para dizer que o município teve um entendimento prévio de que a redação do projeto de lei aprovado naquela ocasião, ano passado, quando da audiência pública, que transferia à Secretaria de Planejamento do município a competência para a fixação desses parâmetros. Contudo, a assessoria jurídica da Câmara, se eu não estiver enganado, ela teve um entendimento diverso e nos baixou o processo de diligência, informando que, no seu entendimento, e até para que houvesse a perfeita segurança jurídica, como eu já disse, isso fosse fixado em lei. Então, nós mandamos uma mensagem, que é essa 7 de 2015, solicitando, então, a inclusão nessa lei aprovada o ano passado, que na verdade ela compõe todo o arcabouço de legislação de uso e ocupação do solo, que, como disse o próprio Tiago, que é a Lei 92 de 2007, para que a gente então possa efetivamente concluir as aprovações necessárias desse projeto. Então, eu gostaria de solicitar a todos os vereadores a devida importância, que dê a devida importância, entenda que
na verdade, a gente está apenas terminando algo que nós já começamos, que essa própria casa já autorizou, e para que não ficasse, então, numa incerteza, digamos, daquilo que a Secretaria de Planejamento poderia vir a definir no futuro, nós já, então, como já era de conhecimento logo no começo do projeto anterior, a fixação dos parâmetros, ela estará, com a eventual aprovação dessa mensagem, inserida na própria Lei 92, né, como um parâmetro determinante, específico, claro, transparente, para que todas e todos possam utilizá-lo de forma equânime, sem nenhum tipo de juízo de valor diferenciado. Era isso, senhora presidente. Obrigada. Eu gostaria, antes de passar para o pronunciamento dos inscritos, registrar a presença dos vereadores Flávio Faria, vereador Paulo Eustáquio, vereador Marcos Tadeu Sala Sansão, vereador Joaquim, vereador Jonei, vereador Rogério Carrilho, vereador Lical, vereador Antônio Carlos, que saiu nesse momento, vereador Paulo Tadeu, vereador Tiago Cavelanha, vereador Pastor Valdir Sementili. E justificar a ausência aqui, deixou a justificativa, a vereadora Maria José, que não pôde participar dessa audiência por questões aí, profissionais já previamente agendadas e não pôde participar. Bem, eu gostaria agora, então, de passar a palavra ao primeiro inscrito, o Lúcio César Caminha, cidadão. Por favor, Lúcio. Lúcio, por favor, tribuna, por favor. Obrigada. Registro aqui a presença do Paulo Molinari. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos, senhora presidente, senhores vereadores, secretário de Planejamento, demais presentes aqui. Essa questão que está sendo proposta hoje, da questão de ampliação do perímetro urbano, eu, como 36 anos como funcionário público municipal, comecei a minha vida pública no INCRA, funcionário da Prefeitura na unidade de cadastramento do INCRA, e depois trabalhei 30 anos no Departamento de Trânsito e aposentei como diretor do Departamento de Trânsito. Então, como está sendo proposta essa ampliação do perímetro, nessa parte minha de funcionário público do INCRA, a gente vivenciou, quando funcionário do INCRA, muitos problemas relacionados a essa questão de perímetro urbano. Nós já tivemos casos de várias áreas localizadas no município, como o vereador Tiago se manifestou, várias áreas que têm parte da área fora do perímetro e parte dentro do perímetro urbano. E isso, o pessoal que é empreendedor, que empreende no município, encontra dificuldade, porque quando você faz um projeto de execução de um empreendimento urbano, se você tem parte da área localizada dentro do perímetro, parte localizada fora do perímetro, normalmente você cria as dificuldades para você executar um projeto global de loteamento. Então, visando uma das áreas, visando essa questão de inclusão no perímetro, ela está nessa situação. Parte da área está dentro do perímetro urbano, parte está fora do perímetro urbano. Como ela localiza-se numa região, zona leste do município, e hoje nós sabemos aqui no município de Poços de Caldas, da carência que você tem de áreas para que você possa implementar projetos urbanos, então, por isso que os proprietários dessa área estão pleiteando essa inclusão de uma maior parte dessa área que eles têm, que já está dentro, e tem uma grande parte, a maioria da área fora do perímetro. Então, qual que é o objetivo dos empreendedores nessa questão? É de você possibilitar que aquela região, a Zona Leste, que o pessoal que hoje reside na Zona Leste,
que tem seus filhos que estão sendo criados na Zona Leste, que no futuro ele tenha uma possibilidade de adquirir um imóvel perto dos seus familiares e, melhor ainda, que eles tenham condições, como os empreendedores pretendem, determinar parte dessa área como uma parte comercial que possibilite que você leve os produtos e serviços para essa região. Hoje, o que os grandes centros a gente está vendo? O pessoal hoje, eles estão implantando, descentralizando o município e implantando tanto serviços como comércio próximo das residências, para evitar questão de deslocamento, evitar custo e a comodidade daquele que mora dele deslocar, perder menos tempo no trânsito e trabalhar perto do seu local onde ele reside. Então, nós sabemos que quando você propõe uma questão assim, você, num primeiro impacto, quando você vai realizar um projeto, um empreendimento desse, é um projeto que você executa a longo prazo, você não consegue executar um projeto de loteamento em curto espaço de tempo, porque simplesmente um projeto de loteamento, no mínimo, você leva de 2 a 3 anos para se aprovar um projeto de loteamento. Para implementar, a própria lei já te dá mais 3 anos para você executar as infraestruturas necessárias, porque isso é a cargo do loteador. E depois, para você comercializar, você tem um tempo também de, no mínimo, 2 anos para você comercializar uma área. Então, por isso que quando um proprietário ele está solicitando a inclusão de área, para que você tenha condição de trabalhar num projeto a longo tempo. Além disso, você tem a questão de retorno para o município. Toda área que você implementa uma questão de loteamento, o município, como as despesas para a implementação do loteamento é do empreendedor, o município simplesmente ele vai conseguir a sua arrecadação. Quando você comercializa um lote, você tem a questão do ITBI, você tem a questão do IPTU sobre as áreas, e você tem a questão de arrecadação com energia elétrica e com a água pluvial. Então, você sempre, o empreendedor está trazendo uma melhoria para o município. Então, daí a intenção do proprietário de contar com o apoio desta casa, para se executar esse empreendimento. É um empreendimento a longo prazo, mas que, com certeza, só trará benefícios ao município. A área deles, como eu já falei, parte da área está dentro do perímetro, ela é localizada, já tem toda a infraestrutura encostada na sua área, você tem asfalto na porta da área, você tem energia elétrica na área, você tem água pluvial na área, você tem rede de esgoto na área, e você não tem impedimento com relação à questão de manancial de abastecimento da cidade. Então, nós entendemos que quando você faz um empreendimento desse porte, na realidade você está agregando valor ao município, você está trazendo benfeitorias para o município. Então, hoje, a situação que nós estamos, situação de crise, você encontrar pessoas que acreditam na cidade, que acreditam no país e que está disposta a investir no país. Então, essas são as nossas considerações para justificar e pleitear essa inclusão de parte da área dentro do perímetro urbano. Obrigado. Obrigada, vereador. Obrigada, Lúcio. Quem sabe, hein, Lúcio? Gostaria de convidar agora o cidadão Salvatore Iquadiato. Está abrindo mão da fala. Até o presente momento não chegou nenhuma pergunta aqui para a presidência. Então, vou passar ao pronunciamento dos vereadores que queiram se manifestar. Algum vereador quer se manifestar? Vereador Antônio Carlos? Eu gostaria, senhora presidente, nobres colegas, de pedir ao Lúcio para voltar ali, para a gente fazer alguns questionamentos a ele, talvez. Para ele? Né? Porque... Lúcio, por favor. Se for possível, né? Não, sei claro se é possível. que não tem problema. Se ele souber responder...
Muito obrigado, hein, Lúcio. Posso... Pois não. Lúcio, Posso só tomar no esquema nosso aqui no roteiro, você está como cidadão, mas você veio defender a implantação de um novo empreendimento, de um novo loteamento, na mudança dessa lei, é isso mesmo? Para a gente deixar bem clara a situação, é isso? Não? Ô, Antônio Carlos, como o pessoal, um dos que estão solicitando essa implementação, são meus amigos aí, pediu para mim acompanhá-los para fazer uma explanação. Você dá uma assessoria para fazer uma explanação para eles, porque eles não têm total conhecimento do assunto. Então, a razão nossa de vir aqui dar essa contribuição para ele, como cidadão e como amigo deles também. Correto. Então, no futuro, a intenção é implantar um novo loteamento nessa região, se acontecer a aprovação. Aqui, primeiro, tem que aprovar a mudança do loteamento. Do projeto de lei, pela que Câmara, tem que ter o projeto de lei. Aí dá entrada no planejamento. É claro, né? Porque, Antônio Carlos, quando você vai executar uma questão dessa, primeiro se faz a audiência pública, mas depois, isso não exime eles de depois apresentar um projeto e se adequar aos parâmetros legais, aos parâmetros da lei, junto à Secretaria de Planejamento para aprovação. Agora, quantos lotes serão implantados nesse novo loteamento, mais ou menos? O Antônio Carlos, é o seguinte, a área total, como eu te falei, você não... Vamos supor que você tem uma área que você tenha condições de implantar 1.500 lotes. Vamos falar assim, uma que economicamente é inviável você implantar um loteamento desse. Você sabe disso? Inviável. Não, você implantar de uma vez é inviável você plantar um loteamento com 1.500 lotes. Então, normalmente, se você já teve outras áreas aqui em Poços que foram loteadas, são áreas grandes que fizeram em torno de 1.000 lotes, 1.200 lotes, e isso foi implantado por etapa ao longo do tempo. Você não consegue, economicamente, você lança 1.000 lotes, para começar o mercado não absorve uma quantidade de lote desse. Você sabe disso, que a nossa cidade não é tão grande assim. E a outra questão é o seguinte, até para você executar um loteamento, uma área desse tamanho, você tem as questões também de custo de investimento, de logística de implantação. Então, um loteamento desse jeito, você não consegue. Um projeto de loteamento de 1.000 lotes, um exemplo, a grosso modo, você, no mínimo, você vai uns 30 anos para você desenvolver um projeto desse. Você não desenvolve um projeto desse de imediato. O Lúcio trabalhou muito tempo no planejamento, no Demutran e tal. Logicamente que você se recorda que o plano diretor falava em desenvolvimento para a região oeste, né? Essa era a orientação do plano diretor, pelo menos que a gente tem conhecimento, votado e discutido aqui nessa casa em várias oportunidades. Tanto que a implantação dos condomínios lá no Novo Horizonte, no Itamaraty, isso aí deu problema, deu muita dor de cabeça para o município. Inclusive com relação ao abastecimento de água, que agora que houve uma melhoria, né? Isso já existe algum pensamento nesse sentido de um planejamento para evitar a falta d'água? Porque o Lúcio falou ali que é interessante para o município, arrecadação e tudo mais. Mas e o que o município vai ter que fazer para levar para as pessoas que vão morar num possível loteamento? Acessibilidade, escola, creche, saúde e tudo mais, né? Antônio Carlos, só fazendo umas explanações nesse sentido, como eu te falei, você tem a questão, como eu te falei, o loteador, a questão de execução de toda a infraestrutura, isso é tudo por conta dele. Ele fazer rede de armazenamento de água dentro do empreendimento, isso é por conta dele. Isso não é por conta do município. Mas a água chega lá é por conta do município. Não, mas a água, nós já temos água na frente do empreendimento. Já existe água lá encanada na Avenida Venceslau Braz. Tudo é mais. Já existe água. Então, mas você acha que ouvir comigo, desculpa estar te aparteando, que existe para a situação atual, né? Claro. Para o momento atual daquela região, concorda? Claro, Antônio Carlos, só que também é o seguinte, o município,
você tem que pensar na cidade, mesmo o próprio DEMAI, você tem que pensar na cidade para daqui a 30, 40, 50 anos. Você não tem como pensar na cidade hoje. Você não pode falar, a cidade hoje não vai crescer, a cidade vai estacionar nisso. Isso a gente sabe que não acontece, a cidade ela não para de crescer. E vou te dar um exemplo. A prefeitura priorizou-se o crescimento da cidade para a zona oeste da cidade. Da Zona Oeste, você está certo. Só que... Plano diretor falou isso. No plano diretor de 2006, a prefeitura inseriu uma grande área no perímetro urbano para cima da PUC, sem pensar no acesso. Eu já estou te dando exemplo de acesso. Nós só temos ali... Você fala do Morado do Sol? Não. Do projeto? Não. Para trás da PUC. Bem para trás da PUC, uma área no Retiro dos Carneiros. É o projeto Morada do Sol, o loteamento do Minha Casa Minha Vida, que nós aqui nós questionamos em várias oportunidades. Não, mas eu não estou te falando do vários Morada do Sol. questionamentos que não tem acessibilidade, não tem água, não tem energia, não tem nada. Tem mato lá só. Então, mas eu estou te falando do Morada do Sol. Então, eu estou falando dessa área, num todo, é uma área muito grande. Eu conheço a área, como eu já te falei, eu trabalhei no INCRA, eu conheço a área. Então, é o seguinte, essa área... Você tem, hoje, para você ter acesso a essa área, você já tem uma questão de acesso que você sabe que hoje você só tem a Padre-Cletos para aquela região. Então, quando a gente ainda estava no trânsito... Tudo isso foi muito questionado aqui, viu, Lúcio? Com certeza. Então, por isso que eu estou te falando, Antônio Carlos. É claro, você está priorizando o crescimento da cidade para lá, só que você não esquece que a cidade para cá também ela não vai parar de crescer. Você tem os filhos dos moradores, que hoje já nós temos loteamentos implantados lá, nós temos a questão de conjuntos habitacionais que foram instalados lá recentemente, e a cidade não vai parar de crescer. Você pode ter certeza que está vindo os filhos dos atuais moradores e vai ter... Mas é muito, desculpe a simplicidade aqui, é muito difícil saber se os filhos dos moradores vão morar naquela região. Isso aí é algo assim, complicado da gente dimensionar, né? Pode ser que eles vão morar em outros bairros, outras cidades e tal. Tá, mas o que impede... Isso é muito relativo, né? O que impede deles morarem lá? Não, nada impede. Eu estou apenas questionando com relação ao plano diretor. Nós, vereadores, temos que nos basear no plano diretor, né? Porque, teoricamente, aqui, nós vamos aprovar uma mudança de loteamento. Nós não vamos autorizar mudança de zoneamento. Nós não vamos autorizar loteamento nenhum. Nós temos que pensar no impacto que virá numa região, né, que precisa ser bem discutido, bem comentado. É isso que eu queria ouvir. E assim, né? Antônio Carlos, já que você levantou essa questão de localização de área, hoje você sabe, você mesmo falou que hoje naquela região da Zona Oeste, onde que eu te falei, você não tem nada, você não tem uma via chegando lá nessa área que você está falando. Totalmente inviável. Você não tem água, você não tem nada, não tem esgoto, não tem nada. Nada? Então, essa via não, essa área não. Essa área você está à margem de uma avenida que já está asfaltada, já é duplicada, então você já tem uma condição de acesso melhor. E outra coisa, você tem também, vamos dizer assim, você tem alternativas de acesso à área, porque a área, se ela está em frente ao Parque Pinheiros, um pouquinho para frente você já tem a estrada ali da mineração Curimbaba que você consegue sair na rodovia. Então você tem perspectivas de acesso à área. A área hoje não é uma área que você fala, a área está enclausurada, a área está... Não, eu estou só apenas questionando. Eu acho que essa audiência pública é o momento da gente fazer questionamento. É claro. Né? E você vê aqui com todo o seu conhecimento, com a sua experiência, não só como... diretor do Demutran, competente que você foi, que a gente tem até muita saudade do seu tempo lá, mas você hoje está aqui numa outra posição. Numa outra função, né? Se está oficialmente ou não, isso aí mas você está aqui defendendo o referido projeto dos colegas vereadores. Então, eu questiono por quê. Uma outra alegação para o crescimento na região oeste, era inclusive o fator de evitar a provocação de enchentes, de problemas que poderiam ocorrer, que todos nós temos essa preocupação, que a água vem toda... Tá, mas nesse ponto eu também tenho uma argumentação para fazer. É o seguinte, você lembrou bem dessa questão de fazer a questão de enchente. Só que essa área,
hoje, a localização dela, ela pode, inclusive, corrigir um problema que não foi pensado na época. Quando foi ser aprovado os loteamentos Parque Pinheiro, Jardim Itamaraty 1, 2, 3, 4, todos aqueles loteamentos daquela região, não se pensaram nisso, impermeabilizar aquela área e não se pensaram. Hoje não, a área deles tem uma disponibilidade, como da localização geográfica dela, se amanhã ou depois o poder público quiser fazer, como é feito em São Paulo, um piscinão para captação dessa água pluvial antes de devolver ela, então você tem essa possibilidade para corrigir um problema, inclusive, que não foi pensado na época. Olha a importância aí do nosso, vamos dizer, debate aqui, para as informações que você está prestando. Isso não foi... sinceramente, você tinha até mais informações, talvez até tenha, do que apresentou no seu rápido pronunciamento. É que a gente tem o tempo aqui, né, Antônio Carlos? Então tem essa questão, para inclusive corrigir esse problema que na época não foi pensado. Infelizmente, não pensaram e ficou. Hoje não, a área dispõe da própria localização geográfica dela, de você ter condição de reter essa água de chuva e depois soltar, após uma chuva, soltar lentamente na rede fluvial. Então, teoricamente, a possibilidade seria de até 1.500 lotes nesse local. Não, estamos falando assim. Daí para cima? Mas isso aí, não. Isso em 30 anos, né, Antônio Carlos? 40 anos. Isso não é coisa imediata. Isso você não executa imediato. Porque é o que eu te falei. Economicamente, você é inviável. Hoje, nessa situação, você executar a quantidade grande de lotes, você sabe disso. Presidente, muito obrigado ao Lúcio Caminha, viu? E agradeço aí pela atenção mais uma vez. Antônio Carlos, o nosso secretário aqui, ele vai complementar esse questionamento, complementar o seu questionamento, tá? Ele vai complementar. Obrigado, presidente. Não, na verdade, apenas para transmitir um pouco mais de informação aos senhores vereadores do trabalho que a Secretaria de Planejamento faz. Já de longa data, assim, né, não é exatamente só dessa gestão, a preocupação da Secretaria de Planejamento, dos nossos técnicos, nem em novos empreendimentos, em novos loteamentos, é que, primeiro, como já foi esclarecido, toda a questão de infraestrutura, asfalto, energia elétrica, galerias e rede, é executada pelo loteador. Isso está em lei, né, está em lei federal. Além disso, a Secretaria de Planejamento, ela procura ter acordos com os loteadores e inserir nos projetos desses loteadores as devidas caixas de água de abastecimento para esses conjuntos, onde você pode ter um volume maior de residências para que isso não ocorra a falta de água. Isso são medidas hoje tomadas de forma até natural em diversos outros municípios do país, e é uma segurança efetivamente para que o poder público não arque ao final do processo com o ônus disso, né? Então eu falo isso de forma genérica, sem querer fazer uma defesa específica desse ou daquele loteamento, porque esse é um procedimento interno que nós tomamos lá. Com relação à questão do plano diretor, de fato, a lei 74 de 2006, ela indica um crescimento para a Zona Oeste. Ela não impede o crescimento de outras áreas. Por isso que as audiências públicas são importantes, justamente para que a gente possa se aprofundar nos debates, né, e entender a importância de cada proposta. E apenas finalizando, pela nossa legislação atual, todas as novas zonas eventualmente constituídas, elas devem receber o tratamento de uso e ocupação do solo, de impacto, de macrozoneamento, aquele mais próximo à própria área contígua, de forma contígua. Então, portanto, se eventualmente essa área for aprovada em projeto, ela deverá, né, pelo menos o que indica a nossa legislação, receber o tratamento de ZAR, que é a própria, o macrozoneamento já definido ali na região leste. Vereador Thiago Cavelanho. Houve uma inversão aqui, só um minutinho, por favor, vereador, desculpa. Não havia chegado até a presidência nenhum questionamento. Então, já que nós estamos na sequência dos vereadores, depois a gente vai fazer essa inversão, responder aqui as perguntas das pessoas que se manifestaram agora.
Vereador Ok. Tiago. Senhor presidente e senhor secretário, nobres colegas, ouvindo ali a fala do Lúcio, algumas coisas precisam ficar claras aqui, até para os presentes, para os vereadores, para todos. A inserção dessas áreas no perímetro urbano não quer dizer que nós teremos futuros loteamentos, não. Se essa área será loteada ou não, depende de uma outra discussão, de uma outra conversa, porque não possivelmente até de um outro projeto de lei. Então a inserção dessa área dentro do perímetro urbano, mesmo essa sendo a ideia dos proprietários exposta ali pelo Lúcio, ela é de certa forma precipitada. Então, o vereador Antônio Cardoso também, mesmo defendendo o projeto, como uma das mesmas preocupações que o senhor, temos que enxergar lá na frente, daqui 20, 30 anos, sim, mas também não podemos já tomar como verdade que aquela área será loteada e que nós teremos 1.500 lotes, como já deu a entender aqui com a explicação do Lúcio. Não é assim não. Até porque nós temos uma lei específica para parcelamento de solo, Lei Complementar 18, é uma lei criteriosa, rigorosa. Nós votamos uma atualização dessa lei na legislatura passada. É uma lei que impõe a esses empresários, a esses proprietários de terra, uma série de rigores. Então, já presumi que o simples fato dessa área estar sendo ali abraçada pelo perímetro urbano, de que ela se tornará um grande loteamento que ocupará uma imensa área de terra, é um pensamento, no meu ponto de vista, bem precipitado. Não, entendi. O segundo ponto que eu ia colocar, o nobre secretário ali já antecipou. Quando você insere uma área dentro de um perímetro urbano, ela automaticamente assume o zoneamento da área mais próxima. Coincidentemente, as 3 áreas que estão sendo inseridas no perímetro urbano, tanto as 2 áreas da Zona Leste como a pequena área da Zona Sul, são de adensamento restrito. Ou seja, o adensamento ali, ele é dificultado pela lei, ele é não estimulado pelos critérios colocados pela Lei Complementar 92. Então, mesmo que haja uma ocupação daquela região, é uma ocupação restrita e limitada, onde você tem ali uma menor impermeabilização do solo, são residências, uma limitação do gabarito da construção, ou seja, da altura, área permeável maior em percentual, limite menor de ocupação daqueles lotes. Então, eu tenho uma certa tranquilidade com relação a essas 3 áreas. E por último, a minha observação, e eu acho que essa casa deveria pensar de uma forma mais global a respeito disso, a máxima para se ter uma área inserida no perímetro urbano é que ela seja servida por no mínimo 3 serviços públicos. Todas essas 3 áreas já são servidas com ações públicas há muito tempo. Já tem água, já tem esgoto, já tem eletrificação, o caminhão de lixo já passa na porta, o policiamento já é feito ali, porque nós estamos ali às margens de grandes rodovias. Ou seja, são propriedades que já recebem o benefício do serviço urbano, porém não contribuem com esse benefício. O caminhão de lixo passa na porta dessas 3 propriedades aí, coleta o lixo normalmente. Mas a taxa de coleta de lixo não é recolhida porque não paga o IPTU. A água já passa ali na porta desses empreendimentos. A energia elétrica, pois não. Presidente, de uma parte aqui, Uma- só para entender. uma parte, vereador Antônio Carlos. Eu me ative apenas na explicação do Lúcio lá da região leste. Tem coleta de lixo dessa área? Essa área que vai... Passa na porta. Mas tem coleta? O senhor está falando que tem coleta lá? O caminhão de lixo passa na porta. Passa da na área. porta, mas faz coleta de lixo? Não tem ocupação, a área não está ocupada ainda, não gera lixo. Então não tem coleta, então, né? De lixo. O serviço passa na porta. Mas o serviço não é feito na área, né? O serviço é nas prestado. outras aí eu não sei. Sim. Nas demais aí eu não sei, porque eu não me ative ao problema, né? No meu questionamento. Só isso, só para esclarecer. Vereador, não há coleta porque não há geração de lixo, não tem moradia, não tem a geração de resíduo urbano. Mas se tivesse,
provavelmente o caminhão coletaria, porque passa na porta da área. Então, são serviços que a prefeitura já presta a essas áreas, porém não recebe por eles. A iluminação está na porta, o abastecimento de água está na porta, a coleta de esgoto está na porta, a coleta de resíduos sólidos urbanos está na porta, a segurança pública, bem ou mal, já é feita, porque inclusive são áreas de passagem para outras regiões já ocupadas, já urbanizadas. Então, no meu entendimento, e encerrando aqui minha colocação, senhor presidente, nada mais correto e justo de que essas áreas passem a contribuir com o serviço que elas já são beneficiadas pelo município há bastante tempo. Esse é o meu entendimento, só isso. Obrigado. Obrigado, vereador Tiago. Vereador, vai se manifestar agora, o vereador Paulo Tadeu. Senhora presidenta, senhores vereadores, primeiro, cumprir aqui um compromisso de justificar a ausência do vereador José Maria, que está ausente de Poços de Caldas. A segunda questão que me move nessa intervenção é dizer que nós temos realmente já há alguns anos, talvez algumas poucas décadas, esta definição de que o município tende a crescer ou deveria tender seu crescimento para a Zona Oeste. E uma análise não muito aprofundada, porque não é minha área, eu entendo que isso tem uma certa justificativa, tem uma certa tem fundamentação lógica, mas eu também entendo que isso não deva ser visto como um dogma, porque embora Poços de Caldas tenha um perímetro urbano relativamente grande e relativamente pouco adensado, nós vivemos uma situação curiosa, que nós temos muitas áreas vazias no perímetro urbano de Poços de Caldas, mas nós temos muito poucos proprietários dessas áreas. Isso significa que nós temos uma grande dificuldade de oferecer possibilidades de desenvolvimento urbano que contemple as populações mais carentes e mais necessitadas, porque na medida em que nós temos muitas áreas com poucos proprietários, os valores dessas áreas frequentemente são elevados e praticamente inviabilizam a sua ocupação. Todos nós aqui que acompanhamos com cuidado um tema que nós vamos discutir ainda nessa audiência, que é a questão das EIs, com o objetivo de construção do Minha Casa Minha Vida, nós podemos acompanhar a grande dificuldade de se identificar uma área e o quanto que o município certamente terá que conceder para poder fazer com que essa área atenda às expectativas da população que precisa de moradia. Então, entendo que essa tendência para a Zona Oeste não deve ser vista como um dogma e que uma perspectiva dessa de incorporação de uma nova área, ainda aqui na Zona Leste, deva ser um desafio para que nós possamos implementar novas tecnologias de desenvolvimento urbano. Como, por exemplo, eu entenderia como um grande equívoco que nós buscássemos, lá no extremo da Zona Leste, nós buscássemos interceptar todo o esgoto sanitário daquela região para ir ser tratado lá depois da Cascata das Antas. Então, nós temos que buscar implementar novas tecnologias de tratamento de resíduos, de esgotamento sanitário, de modo que a água ali ofertada e oferecida seja devolvida o mais rápido possível aos rios que cortam a cidade. Então, eu não tenho uma posição firmada, mas eu não posso deixar de registrar aqui que, primeiro, não vejo esse vetor de crescimento para a Zona Oeste como um dogma que nós devemos nos submeter sem nenhuma crítica, e vejo também que a eventual ocupação de novas áreas dilui um pouco hoje o poder dos grandes proprietários dessas áreas vazias
nas nossas áreas urbanas, permite ao município fazer exigências relativamente importantes para o atendimento do interesse público de uma maneira geral e como conclusão, significa um desafio para que a gente possa implementar novas formas de ocupação e novas tecnologias de desenvolvimento urbano. É o que eu tinha a dizer. Bem, eu vou então passar aqui as perguntas que foi dirigida à mesa. A primeira eu acho até que foi respondida na fala tanto do vereador Tiago Cavelanha, quanto na fala do vereador Paulo Tadeu. Mas nós vamos aqui fazer a pergunta, do Paulo Borges Júnior, cidadão, que pergunta: se o plano diretor, à época de sua elaboração, definiu a zona leste da cidade como região que deve ser desestimulada o crescimento em função da recarga dos aquíferos, por que aumentar o perímetro justamente nesta área? Então, eu acho que foi bem colocado aqui, tanto pelo vereador Paulo Tadeu, mas talvez, se o Rodrigo quiser fazer um comentário dessa pergunta. Não, doutora Regina, eu, como representante do Executivo, e sem poder me ater especificamente a esses dois projetos, porque é de iniciativa do Legislativo, né, mas a nossa visão é que o plano diretor de 2006, ele é um retrato projetado do futuro, daquilo que aquelas pessoas, aquelas cabeças pensaram naquele momento. Eu, particularmente, comungo da ideia não só do vereador Tiago, como do vereador Paulo, e quando digo isso, quero dizer que é com toda a segurança e toda a responsabilidade que nós analisamos projetos e, eventualmente, se essa área se tornar urbana e ter um projeto de construção de um loteamento, de um residencial, que seja, além de se observar todos os parâmetros urbanísticos, toda essa preocupação, ela é, sim, levada em conta, está dentro do exercício do Poder Executivo na análise dos projetos, em considerar todos esses impactos. Agora, eu também acho que nós temos que estar despidos de preconceitos, no sentido de atendermos ou de recebermos as propostas desses proprietários de terra, porque são propostas legítimas. Eles têm direito de discutir ou de apresentar a discussão à sociedade, de querer fazer a inclusão, alteração de perímetros, sem que isso se resolva, sem que isso se transforme diretamente ou necessariamente já num problema de adensamento urbanístico. Eu acho que é mais ou menos naquilo que o vereador Tiago falou. Eu acho que o primeiro passo qual é o primeiro passo? Vamos de passo a passo. O primeiro passo é transformá-la numa área urbana. Uma vez transformada em área urbana, nós temos então que verificar, de acordo com a legislação vigente, o que pode ser construído nessa região, o que não pode ser construído nessa região. E como nós temos a legislação federal que nos obriga ou que nos indica a exigência por parte daquele que for lotear, implantar um loteamento, que ele leve toda a extensão de infraestrutura para o local, sem que isso traga um ônus direto para o município, eu acho que isso é uma segurança, pelo menos preliminar, de que a gente poderá ter uma solução, digamos, que atenda não só os interesses da sociedade, seja ela do proprietário de terra, seja ela do loteador, seja ela do cidadão que tem interesse de construir próximo às suas famílias ou não, né? Mas o debate, eu acho que ele é pertinente, necessário, e penso que a questão colocada pelo cidadão, ela é também dentro da sua ótica pertinente, mas ela encontra resposta justamente nessas explicações dadas até agora. Não é porque você
tem um plano diretor que indica uma área que o crescimento deva ocorrer, porque se a gente for pensar de forma estanque, então quer dizer que na hora que a Zona Oeste estiver totalmente implantada, aí a cidade não pode crescer mais. Porque anteriormente a Zona Leste ela já está carimbada como local que não pode crescer, né? Então, eu acho que é uma discussão ampla que tem que ser feita, mas com tranquilidade, porque todos nós aqui somos responsáveis, temos responsabilidades com o município, nos preocupamos, tanto legislativo como executivo, e o momento, nesse momento agora, penso que apenas está se discutindo em questão de perímetro urbano, né? O que se vai fazer, como se vai fazer, quais critérios, quais os problemas, como resolvê-los, a gente discute no seu tempo. O vereador Tiago pediu a palavra. Senhor presidente, eu até não ia pronunciar mais, mas achei importante a pergunta. Esse é um assunto que merece ser debatido, até porque demonstra claramente a necessidade de nossa cidade repensar o seu plano diretor e as suas leis de macrozoneamento. Está nítido isso, porque esse não é o primeiro, e infelizmente talvez não seja o último, entre aspas, remendo ou correção que está sendo feito nessa lei. Uma lei tão importante, deveria ser talvez a mais importante no município depois da nossa lei orgânica, que desde 2006 que não foi estudado, revisto, o planejado. A cidade não se planeja de 10 em 10 anos. O próprio plano diretor determina que ele fosse revisado a cada 5 anos e não a cada 10, como manda o Estatuto das Cidades. Outra coisa que precisa ficar nítido também é que o plano diretor de 2006 ele acabou causando um efeito rebote no adensamento populacional. Priorizou-se o crescimento da Zona Oeste, a lei prioriza. Aonde que a cidade adensou nos últimos 5 anos, 10 anos? Zona Leste. Você pega Itamaraty, Acácias, Sudeste, né? Sudeste ali. Acácias, Itamaratis, vários, Hortênsias, Aleia. Então o que acaba acontecendo é que quando você determina que uma determinada área é densamento preferencial, o preço daquele imóvel vai lá em cima. Quando você restringe o densamento, o preço do imóvel, naturalmente, barateia. Aonde que você vende mais rápido? Aonde é mais barato, onde é mais caro. Houve um adensamento muito maior nos últimos 5, 10 anos na região leste, dita de adensamento restrito, do que na oeste, que era preferencial. A essa fala, soma-se um outro ponto muito interessante. Isso eu posso falar porque eu já estudei. Poços de Caldas, hoje, tem uma contribuição muito grande de, vamos dizer assim, imigrantes das nossas cidades aqui, das quais nos consideramos polo, Botelhos, Bandeira, Santa Rita, Caldas, Machado. E aquele cidadão, ele quer se estabelecer, ele quer residir o mais perto de casa possível. É fácil a gente entender isso. Hoje um cidadão que mora no Parque Pinheiros, ele chega mais rápido em Bandeira do Sul do que no Bortolã. Então, para ele cruzar a cidade toda, ele gasta mais tempo do que ele chegar à cidade natal dele. É natural que aquela região seja... O vereador Joaquim é morador daquela região e sabe a quantidade de pessoas advindas das cidades aqui próximas a nós que veio trabalhar, veio estudar, arrumou um lar ali. O vereador Urutu também, Santana também. Aí, o ex-vereador Urutu também pode contribuir nesse debate. Então, o adensamento daquela região, naturalmente, ele deve acontecer com as restrições já determinadas na lei. E se for preciso, secretário, que se restringe ainda mais. Eu acho que não tem problema. Agora, impedir uma área daquela, que no meu ponto de vista já é urbana, porque ela já é atendida com todo o serviço do município, seja ocupada, é retrocesso. É você criar ali um vazio urbano que não tem sentido. Com água, com luz, com todos os serviços públicos de primeira necessidade, com a infraestrutura urbana toda na porta da propriedade, sem poder ser ocupado. Você cria um vazio urbano, isso é horrível. Isso é muito ruim. Uma parte, Rogério Carrilho está pedindo uma parte. Obrigado, vereador Tiago, pela parte. Concordo plenamente com todas as considerações que Vossa Excelência está colocando, mas
eu acho que uma coisa que a gente precisa deixar bem explicitado, que a partir do momento que uma área que hoje está na zona rural e que o imposto que ela paga, se não me falha a memória, deve ser o INCRA. É o TR. ITR, né? que é pago ao INCRA. Que é pago ao INCRA. A partir do momento dessa inclusão, o primeiro benefício que o município já recebe seria os tributos vindo para os cofres municipais, né? O IPTU, da imóvel mesmo não tendo construção, mas ele é cobrado, né? Então, acho que isso é uma coisa importante a gente ressaltar. Obrigado pela parte. Eu que agradeço, vereador Rogério. Nós já citamos isso aqui, logo no início da exposição, eu tentei colocar isso, talvez não tenha sido claro. Essa incidência da cobrança do IPTU, ela não é imediata, ela não é instantânea, mas ela pode ser. A partir de ela estar dentro do perímetro urbano, o executivo pode discutir sim a cobrança de imposto predial territorial urbano, IPTU. Agora, para concluir, nobres colegas, meu sonho é ver a cidade crescendo para a Zona Oeste. Agora, nós temos uma limitação particular, privada, de grandes proprietários de terra, que a cidade só vai crescer para a Zona Oeste o dia que eles quiserem lotear. E não tem o que nós podemos fazer. E com essa determinação de que ali é uma área preferencial de crescimento, aí é que eles vão realmente fazer uso da famigerada especulação imobiliária para acabar lucrando quando decidirem lotear, se é que vão lotear. Posto de Caldas tem uma particularidade que você sai aqui a poucos metros da última ocupação residencial, você entra numa fazenda gigantesca de um proprietário legítimo, é dele, pessoa digníssima, excelente pessoa, já fez muito por Posto de Caldas, trabalhador até hoje, merece todos os nossos louvores, mas é dele. Sabe quando vai crescer lá? Quando ele quiser. Quando ele resolver falar, aqui não serve mais para plantar batata, vamos construir casa. Aí Posto de Caldas passa a crescer então para a região oeste. Enquanto isso não acontecer, nós temos aqui ir ocupando e evitando esses vazios urbanos que são extremamente prejudiciais em todos os sentidos para a nossa sociedade. Eu não sei se quem fez essa pergunta foi o Ninho, acho que ele não está mais aqui, só queria registrar que é um grande urbanista, um grande urbanista, uma pessoa que eu respeito e admiro muito, acho que ele já se retirou. Só isso, obrigado. Não, apenas também para contribuir aí na fala do vereador Tiago, não sei, acredito que seja de conhecimento dessa casa, que aquela região do Zona Leste, ela além de estar adensada, muito adensada, mas qual tipo de adensamento? É que hoje os lotes que foram projetados no passado, lotes pequenos, hoje eles receberam muitas outras unidades residenciais que são feitas ao arrepio do conhecimento do executivo. Né? Nós temos o setor, a lei está aí, quer dizer, ou seja, qual que é a regra? Toda nova residência, construção, enfim, tem que ter a devida aprovação. Só que, infelizmente, as pessoas, umas por desconhecimento, outras por não fazem, não apresentam esses projetos à secretaria para a devida aprovação e acabam construindo 2, 3, 4 residências num lote pequeno, e aí o acúmulo de população é muito grande. Evidentemente, quando você tem naquela região contígua a possibilidade de ampliar a região urbana, você cria possibilidades de que isso possa ser desafogando com o tempo de forma mais tranquila. E aí, contribuindo também para o debate, penso que essa questão do plano diretor, ela tem sim que receber o tratamento devido em termos de revisão. A Secretaria de Planejamento está cuidando dessa revisão. Nós estamos seguindo a orientação do Estatuto das Cidades, que é a cada 10 anos, em que pese não ter sido feito no passado, mas houve uma tentativa do governo anterior que não logrou êxito. Contudo, volto a dizer, sem fazer uma defesa específica a B ou C, ou a propriedade privada ou não, mas sempre em favor do município, e levando em consideração
que as palavras, por exemplo, do Tiago, no sentido de que a cidade só vai crescer para a Zona Oeste a hora que os proprietários assim entenderem que eles devem, o que é vantajoso, eventualmente, a venda da terra para futuros loteamentos, nós não podemos perder as oportunidades que efetivamente surgem, né, e que podem abrir portas para que a cidade se desenvolva. Nós queremos uma cidade que tenha uma construção civil mais latente, queremos uma cidade com construção civil e automaticamente empregos sendo gerados, e para isso a gente precisa abrir portas. Se essas, hoje propostas aqui, serão essas portas, a gente não sabe, mas que é um primeiro passo, é um primeiro passo. Então, eu penso que se nós imaginarmos que nós só vamos discutir essas questões quando nós formos rever plano diretor, pela experiência que eu tenho há quase de um ano na Secretaria de Planejamento, eu acho isso pouco provável, porque a dinâmica do município ela é muito mais ágil do que propriamente as discussões instauradas legalmente pelo poder público junto com a Câmara de Vereadores. Agora vamos à pergunta do Aloysio Elídio Laier, do Clube de Engenharia. Tendo em vista que o processo apresenta somente coordenadas, qual o impacto na área contribuidora de água à barragem Saturnino de Brito? A barragem acima referida alimenta a cidade de água potável. Bom, acho que ele não direcionou, mas... vou direcionar para você. Para mim. Estou direcionando. Eu acho que a gente está caminhando para esse entendimento, né? Ter essas respostas sem saber o que vai ser feito é pouco provável, né? Então, volto a dizer, não há, pelo menos do município, seja nessa proposta, ou seja em qualquer outra proposta já apresentada, ou em andamento, ou que venha no futuro, nenhuma vontade ou nenhuma ação que venha ser construída sem o devido estudo. Por isso que digo, o primeiro passo aqui está se propondo a discussão se amplia ou não a zona urbana do município. A partir disso, o município tem que criar, e já está criando, eu gostaria até de já, pelo menos, poder falar um pouco sobre isso. Nós já estamos estudando. O prefeito Heloísio já determinou que nós, tanto a Secretaria de Planejamento, como o Departamento de Eletricidade e o Departamento de Água e Esgoto, estudasse novas áreas para ampliação dos represamentos, né? Justamente pensando no futuro da cidade, porque a cidade, volto a dizer, quem imagina que a gente consegue colocar uma chave corrente nas portas e a cidade não cresça, eu acho que isso não é produtivo e salutar. Claro, perfeitamente. Uma parte ao secretário. O seguinte, eu fiz vários questionamentos aqui, eu acho, dentro da minha linha de atuação aqui. Eu não estou querendo colocar chave em lugar nenhum, não. Eu apenas questionei para o diretor e tal, porque quem mais questionou fui eu. Questionei porque eu acho que é um direito do vereador, é um dever que a gente tem de apresentar questionamentos realmente, para esclarecimentos, elucidar. Eu até acho que essa audiência pública deveria ser até mais ampla, com mais gente participando. Infelizmente é assim mesmo que acontece, então eu estou fazendo o meu papel aqui. Eu não sou retrógrado, nada, eu acho apenas que nós temos o dever de ficar questionando e perguntando. Isso aí é a minha opinião. Muito obrigado. O senhor está coberto de razão, vereador Antônio Carlos. Eu até quero desculpar, porque essa fala não é direcionada a ninguém especificamente, muito menos ao corpo legislativo, ou algum vereador específico. Eu só acho que a gente tem que discutir todas as questões colocadas sem que a gente efetivamente já crie algum carimbo ou tenha algum juízo de valor definitivo em relação a isso. E as suas colocações não demonstraram isso, e de ninguém até agora que falou. Eu apenas estou tentando contribuir também para o processo de discussão. Pergunta agora do Paulo Roberto Zanata. A você, ao secretário de Planejamento. Onde exatamente teremos alterações nas atuais ZEIS 2 e teremos mais alguma a ser implantada?
São 3 questionamentos. Quer responder essa primeira? Bom, especificamente, a primeira questão deve estar fazendo referência a esse processado legislativo que está sendo discutido hoje. Como eu expliquei no início da minha fala de abertura, nós estamos apenas concluindo, né, com uma proposta de fixação de parâmetros específicos para ZEIS 2. Evidentemente que esses parâmetros eles estão sendo propostos já como uma possibilidade de aplicação para o conjunto Morada do Sol, Minha Casa Minha Vida, que foi discutido no ano passado aqui e encontra-se em processo de aprovação. Então, essa é a nossa proposta, colocar isso como um parâmetro para esse projeto e, efetivamente, uma vez aprovado, ele vai servir para parâmetros para outros projetos posteriores. No momento, o Executivo não tem, da sua autoria, nenhum outro projeto de Minha Casa Minha Vida com viés de morada popular para planos habitacionais. É só esse projeto que nós temos hoje em andamento. Tem um segundo questionamento aqui, acho que nós vamos dar atenção ao Paulo. Ainda é possível troca de áreas urbanas onde hoje é rural? É possível, né? É possível com essa lógica, né, sendo discutido aqui na Câmara de Vereadores como alteração de perímetros urbanos. Não existe a ideia só da mera troca. Eu procuro o município e proponho ao município que tal área se torne urbana, em troca eu dou tal área. Não, isso não é possível. O rito é esse que está sendo realizado aqui hoje. Então, é possível, através do projeto, quem passa pelas assessorias jurídica, técnica legislativa, é avaliada, depois audiência pública, que é o que está acontecendo agora, posteriormente é encaminhada à Comissão de Justiça, depois a Comissão de Finanças, Comissão de Administração, e posteriormente vem para o plenário para aprovação ou não com os pareceres, né? E nós estamos justamente na fase aí da audiência pública, né, que é hoje que nós estamos vivenciando aqui. Vereador Tiago. Presidente, apenas para contribuir com a pergunta, Betão Zanata, carinhosamente chamado Betão Zanata, né? O que está sendo alterado, proposto aqui, na verdade, está sendo incluído, são as características geométricas das vias de circulação. Eu não sei se isso o secretário conseguiu ser claro na fala dele. É só isso que está sendo proposto, porque não quer dizer que vai ser aprovado. As larguras de caixa de passeio das avenidas estruturais, coletoras, locais sem saída e vielas de pedestre nessas áreas. Então, as medidas aqui são... Não estou dizendo que vai ser aprovado, não. Estou dizendo que é o que está sendo proposto. A estrutural vai ter um total de 32 metros de largura, com 2 faixas de 9,5 metros, com dois passeios de 4 metros, totalizando os 32. As coletoras terão um total de 16 metros, com 10 metros de caixa. Do meu ponto de vista, até acho estreito. Não estou aqui discutindo isso aí, vou discutir na hora da votação do projeto. Com 2 passeios de 3 metros. As locais com um total de 11 metros, com a caixa de 7 metros e 2 calçadas de 2 metros. Também acho estreito. 7 metros não passa um coletivo e mais um carro. Se tiver um indo, o outro voltando, isso é o que está sendo proposto. Não quer dizer que essa casa vai aceitar. E também as declividades. Também as declividades aqui, nas transversais, nas longitudinais, em trechos de 50 metros. Esse projeto está sendo discutido hoje, é só para estabelecer isso, a largura das ruas e as declividades máximas de ruas, caso venha a ser loteado. Nenhuma nova ZEI 2 está sendo proposta. Isso aqui está indiretamente direcionado, como já disse o secretário, para aquela área pré-determinada para a Morada do Sol, que não sabemos que essa vai chegar a ser concluída. Só isso. Espero ter contribuído, presidente. Obrigado, vereador Tiago. E aqui eu já respondi ao terceiro questionamento, quais os próximos passos após a audiência pública. Já respondi? Paulo, tudo bem?
Tá ok? Não há mais nenhum questionamento. Há mais alguma colocação? Eu vou pedir, então, ao secretário que faça as suas considerações finais, caso tenha mais algo a acrescentar, para que a gente possa encerrar a audiência. Bem, quero agradecer a oportunidade de poder vir aqui, debater com os senhores, com a sociedade. Sempre essa é a proposta do governo do prefeito Heloísio, de estar aberto sempre, a qualquer momento, a discussões e novas propostas, debatê-las e de forma transparente concordar ou discordar. Acho que isso é um exercício que se faz na sociedade democrática, nós temos que buscar sempre praticar isso. Então, presidente, gostaria de agradecer, deixar as minhas palavras aqui. Estamos à disposição na Secretaria de Planejamento, como se os senhores ainda não têm o conhecimento, mas acredito que sim, nós já estamos finalizando a nossa mudança, né, para atendimento integral lá na Rua Amazonas, número 36. Acredito que a semana que vem a gente deve dar início à transferência final dos setores. Vamos informar isso publicamente para a sociedade. E, mais uma vez, agradecer e nos colocar à disposição. Bem, eu gostaria de agradecer a todos presentes, quem nos acompanharam pela internet, dizer que a Câmara está aí à disposição, mesmo fora da audiência, quem queira aqui vir fazer suas colocações. Aqui é o fórum do debate, é o fórum da discussão. Aqui que nós temos que decidir os destinos da nossa cidade com a participação da população. Tá, uma boa noite, muito obrigada a todos.